Olá, municípios de Rondônia enfrentam o estado de calamidade em função das cheias, que já atingiram índices os mais graves dos últimos 100 anos. Quem conversa conosco sobre as possibilidades de ajuda a essas populações é o senador Assir Gurgax, que tem ido sistematicamente ao plenário aqui do Senado Federal relatar esses problemas e solicitar a ajuda das autoridades. Não é isso, senador? É verdade, a situação em Rondônia é muito difícil. Não todos os municípios, evidentemente, mas os municípios à beira do Rio Madeira, que é o caso de Porto Velho, os seus distritos, Guajará-Mirim também, a situação é desesperadora para algumas pessoas. E são os municípios grandes, né? São municípios grandes, a nossa que capital... concentram maior população. A nossa capital, Porto Velho, e Guajará-Mirim é a cidade das mais antigas do estado de Rondônia. A BR-425, que liga Porto Velho e Guajará-Mirim, está interditada. Então, nós temos problemas de abastecimento de alimentação para as pessoas que moram em Guajará-Mirim. E o que é mais grave, todo o consumo de combustível do estado de Rondônia vem da cidade de Manaus, do Amazonas, pelas balsas através do Rio Madeira. E as balsas não estão conseguindo subir o rio. Ou seja, nós estamos prestes a também ficar sem combustível em Porto Velho e no interior do estado de Rondônia. Da mesma forma, o Acre também depende de muita coisa do estado de Rondônia e da BR-364. E já estamos prestes a ver a BR-364 ligando Porto Velho ao Rio Branco, interditada em função da cheia do Rio Madeira. O que é que pode ser feito, senador? Quinta-feira passada, para você que nos acompanha, esse programa está sendo gravado dia 18 de fevereiro. Quinta-feira passada o senhor esteve em plenário solicitando ajuda e conseguiu uma resposta eficiente, né? É verdade, o ministro da Integração Nacional esteve em Porto Velho no sábado conosco, sobrevoou juntamente com o governador Confúcio Moura, com o prefeito Mauro Nazif, as autoridades que acompanharam toda essa situação. E foi formada uma força-tarefa com as defesas civil da União, do Estado e dos municípios lá em Porto Velho para acompanhar todos os acontecimentos e atender a população naquilo que for possível. O Exército está ajudando e muito a Defesa Civil, a Aeronáutica também, a Marinha, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a sociedade organizada, estão todos unidos na tentativa de amenizar o problema dessas famílias que estão ficando desabrigadas, famílias que estão perdendo tudo, a sua casa, tudo que tem dentro. As pessoas que moram ao longo do Rio Madeira, são os ribeirinhos, que têm lá também o seu gado, que produzem o leite, também estão com muita dificuldade. Tem pessoas que estão perdendo as suas casas, como eu já disse, e também o seu sustento, que é a produção. Então, o esforço de uma vida, né? É uma vida inteira que está sendo perdida para várias famílias. O que acontece? Nós precisamos estar apoiando essas famílias, não só políticos, governantes, mas também a sociedade. E isso está acontecendo. A sociedade de Rondônia está unida, prestando solidariedade, tentando ajudar as famílias que estão ficando desabrigadas, e esse esforço concentrado, ou essa força-tarefa, que é a União da Defesa Civil da União, Estado e Municípios, tem feito a diferença no socorro a essas famílias que realmente estão passando por graves problemas em Rondônia. Questão de recursos para ajudar nessa calamidade, recursos são necessários agora, né? É importante que a presença do ministro da Integração Nacional em Porto Velho venha com resultados efetivos agora, já nesta semana. Nós entendemos que a presença da União, através da liberação de recursos para o Estado de Rondônia e para os municípios, ela tem que acontecer agora nessa semana para ajudar, para que os estados possam ter essa capacidade financeira de mobilidade, de atenção para ajudar as famílias. Outra sugestão que nós demos agora no plenário foi a liberação do FGTS para as famílias que foram atingidas pelas cheias, assim como aconteceu na cheia de Rio de Janeiro, Santa Catarina e em outros estados. É importante a ação rápida do governo federal nesse momento. Para se restabelecer uma ordem, né? Também com essas ações evita esse problema de doenças que vem com as enchentes, não é isso, senador? O grande problema é o pós-enchente. E aí terá que haver uma ação muito forte das secretarias
municipais de saúde do Estado e o apoio do governo federal para dar assistência às famílias. Nós precisamos fazer um trabalho preventivo imediatamente ao baixar as águas do Rio Madeira. E nesse momento aquele atendimento de socorro direto. Mas o pós-enchente, que é o grande problema que necessitará um apoio ainda maior da União. Senador, é possível, através de leis, se estabelecer um protocolo de procedimentos para esse tipo de situação? Como o senhor disse, são coisas que fogem da normalidade, né? Fogem de um certo controle. Mas é possível ter uma organização legal que gere um protocolo, que assim, chegando em tal situação, tais providências já são imediatamente acionadas? Olha, eu entendo que a Defesa Civil dos estados, dos municípios da União, tem mais ou menos isso mapeado. Mas essa conforme o grau de problema, a Defesa Civil Nacional já toma algumas medidas e algumas atitudes emergenciais. Não é lei, mas é um protocolo, é uma maneira de atuar. Eu entendo que isso tem feito a diferença e já tem ajudado os municípios no socorro às suas vítimas e aos estados também. E quanto à liberação de verbas, é factível isso ou acaba sendo que cada caso é um caso, difícil uma previsão, a criação de um protocolo? Assim? É difícil uma criação de um protocolo porque realmente cada caso é um caso e não se sabe qual é o tamanho do problema a ser criado ou acontecido. Então, o fato das prefeituras decretarem situação de emergência, isso já cria uma possibilidade de recursos direto da União para o atendimento desses municípios e das famílias que estão sendo atingidas. Senador, aproveitando sua presença aqui e que a gente ainda tem um tempinho na entrevista, eu gostaria de falar com o senhor sobre o cadastro ambiental rural, o cadastro ambiental rural. Que o senhor falou sobre essa questão também em comissão na semana passada, a necessidade de se normatizar a criação desse cadastro. Como é que está a aplicação do Código Florestal? Como é que o senhor está vendo o funcionamento desse código? Bom, o Código Florestal foi amplamente debatido aqui no Senado, na Câmara, votamos, aprovamos, houve alguns vetos da presidenta, enfim, hoje temos um Código Florestal atualizado. Mas nós não colocamos em prática ainda, porque tudo depende do cadastro ambiental rural. Sem o cadastro ambiental rural, nada acontece. E para iniciarmos o CAR, nós precisamos da normatização do CAR, de como vai ser feito. Porque o CAR é feito pela internet, mas é sabido que na zona rural nem todos têm acesso à internet. Principalmente na sua região, né, senador? Principalmente na Amazônia. A Amazônia não tem acesso à internet na zona rural. Então nós precisamos do apoio do governo federal, dos governos estaduais, das prefeituras municipais, das cooperativas, das associações, do IBAMA, das EMATER, das secretarias, todas elas de Agricultura e Meio Ambiente, todos têm que falar a mesma linguagem para orientar os nossos agricultores para fazer o CAR. Todos querem fazer, mas não podem fazê-lo ainda. Alguns estados estão se antecipando, que é o caso do estado de Rondônia, fazendo uma espécie de CAR estadual, antecipando a normatização e depois apenas haveria uma adaptação do CAR estadual para o CAR nacional. É um cadastro importante, vai mapear todo o nosso país, ficando fácil para depois tanto o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura principalmente, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Pesca, quando precisar de uma ação mais efetiva, vai ter todo esse cadastro nacional, onde terá todos os dados dos agricultores brasileiros. Senadora, a normatização do Código é de iniciativa do Congresso ou tem que ser de iniciativa do Executivo? É uma iniciativa do Executivo, especificamente do Ministério do Meio Ambiente. Na audiência pública que tivemos semana passada, nós cobramos do meio ambiente uma resposta efetiva de como está o CAR, como está a normatização. O Ministério do Meio Ambiente já comunicou que enviou uma minuta para a Casa Civil já enviou para o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura encontrou falhas na elaboração dessa normatização, devolveu para o Ministério do Meio Ambiente. Nós estamos aguardando agora que o Ministério do Meio Ambiente conclua essa normatização, possa passar a valer lei e a partir daí nós possamos iniciar a efetivação, ou seja, iniciar todo o procedimento que tem no Código Florestal brasileiro.
Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando sugestões ou críticas para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acessando www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.